levamos a imagem do homem terrestre, levemos também, pela vossa graça, a imagem do homem celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Foi iluminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrastado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio dos malfeitores. Embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprova o Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Mas, se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá como uma descendência duradoura, viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio e terá parte nos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Salva
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias de sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas. Aquele que o podia livrar da morte e foi atendido por causa da sua piedade, apesar de ser filho, aprendeu obediência no sofrimento. E, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunia lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com achotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco, mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não é de beber o cálice que meu pai me deu? Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem. Os judeus responderam: Não nos é permitido dar morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte iam morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então tu és rei?
Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos. Que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma, mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo. Esse não, então Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitaram. O que fizeram os soldados? Estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho, Depois disse ao discípulo. eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que vive é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acreditem. Embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus, no local em que Jesus tinha sido crucificado. Havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cobriu-se a terra de luto, rasgou-se no templo o véu, até as pedras se esmagaram quando o Salvador morreu. Estimados irmãos e irmãs, este é o mistério que celebramos hoje. Este é o grande mistério de amor que a Igreja nos convida a contemplar no dia em que celebramos a paixão e a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e meus irmãos, são razões mais do que suficientes para estarmos aqui, para acompanharmos o Senhor na sua subida ao Calvário. A Igreja convida-nos neste dia a fazermos silêncio, olharmos para Cristo, Cristo morto. Meus amigos e meus irmãos, Cristo jaz morto, o seu corpo está frio, pálido, sem vida. Cristo jaz na frieza da pedra tumular, Cristo jaz onde já não há vida. E é isto que nós celebramos hoje. Celebramos a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa estranha, coisa paradoxal. Mas para quê? Para que celebrar a morte se todos nós
de alguma forma, temos medo desta morte, desta condição que a todos nós toca, irmãos e amigos. Porquê celebrar a morte? Celebramos a morte porque ela é semente de imortalidade. Celebramos a morte de Jesus Cristo porque ela é a vitória sobre a morte que, desde o pecado de Adão e Eva, estava presente no meio de nós. A partir do acontecimento fundamental da nossa fé, que é a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, a morte deixou de ter a última palavra. A morte deixou de ser um destino irremediável da humanidade, porque Cristo venceu a morte. Mas Cristo não venceu a morte sem antes padecer, sem antes sofrer, e tudo isto por nosso amor. Ainda hoje ecoam pelas ruas, pelas estradas do nosso mundo, ainda hoje ecoam nos nossos ouvidos aqueles ruídos da cruz de Cristo a arrastar-se pelas ruas de Jerusalém. Ainda hoje aquela cruz continua pesadamente a arrastar-se pelas ruas, pelas vidas do nosso mundo. Porque enquanto um pobre e infeliz filho de Eva sofrer neste mundo, aquela cruz continua a fazer sentido, meus amigos e meus irmãos. Este retrato não acabou. Este retrato de sofrimento que contemplamos e que levamos para as ruas da nossa freguesia ainda não acabou. E não acabou porque o sofrimento não terminou. Porque o homem, dominado pelo pecado, continua a fazer mal a si próprio e aos seus irmãos. E enquanto o mal estiver neste mundo, Cristo continua pesadamente e dolorosamente a arrastar-se pelas ruas de Jerusalém. Porque ele, como servo levado ao matador, ante aquele que a tosquia, ele não abriu a boca. Meus amigos e meus irmãos, esta é a nossa consolação. É que Cristo está perto das nossas fragilidades. É que Cristo está perto das nossas doenças. É que Cristo está perto também do nosso pecado. É que Cristo está perto também da nossa queda. É que Cristo está perto também da nossa fraqueza. Onde está o ser humano? Onde estão os tristes pecadores, filhos de Eva? Lá está Cristo, com a sua cruz, a nos dizer: eu estou contigo, eu também sofri para te dar a vida, estou perto de ti, estou perto da tua indigência, estou perto da tua infidelidade, estou perto do teu pecado, estou perto da tua culpa, estou perto da tua queda, estou perto da tua fraqueza, para te levantar. Meus amigos e meus irmãos, o cenário dramático que hoje celebramos e que contemplamos nas imagens do Senhor dos Passos e da Senhora das Dores não terminou. Enquanto houver doentes amarrados às camas em sofrimento, lá está Cristo. Enquanto houver famílias desfeitas pelo ódio, pela indiferença, pela falta de diálogo, lá está Cristo a sofrer com elas. Enquanto houver crianças maltratadas, abusadas por falta de educação, lá está Cristo a sofrer com elas. Enquanto houver jovens que se perdam nos caminhos da vida, lá está Cristo a sofrer. E esta é a nossa esperança. É que apesar de toda esta fraqueza, é que apesar de toda esta dor, lá está o Senhor Jesus Cristo a tomar já não a sua cruz, mas a nossa cruz, a ajudar-nos, a levantar-nos e a dizer-nos: coragem, eu venci o mundo. Meus amigos e meus irmãos, este é o dia de nós contemplarmos o sofrimento redentor de Jesus Cristo. Este é o dia de contemplarmos a doação total e perfeita que
que Jesus Cristo faz de nós, faz de si próprio por causa de nós. Meus amigos e meus irmãos, devemos, nesta noite em que Cristo jaz na pedra fria do túmulo, dizer uma e outra vez, em ação de graças: e tudo isto por mim. E tudo isto por causa de mim. Aquelas dores, aquelas quedas, aqueles espinhos, aqueles escarros, aquele gozo, aquela cruz, aquela cana no braço, a cana que lhe bateu na cabeça, aquele caminho até ao Calvário, aqueles pregos, tudo isto por causa de mim. Porque era preciso um cordeiro sem mancha para vencer definitivamente o mal. E é em Cristo, na sua cruz, que nós encontramos esperança, que nós encontramos força, que nós temos a possibilidade definitivamente de vencer o mal e o pecado. Meus amigos e meus irmãos, contemplemos, porque as imagens falam mais do que 1000 palavras ou eloquentes discursos. Contemplemos, e do nosso coração surja e leve-se fervoroso hino de ação de graças, fervoroso e verdadeiro hino de ação de graças e agradecimento por tanto amor que foi ao extremo da cruz. Meus amigos e meus irmãos, corramos de onde estamos até à cruz, beijemos-lhe os seus pés, agradeçamos com um coração sincero a Jesus Cristo que nos salvou pela sua cruz. É o mistério que celebramos hoje. Celebramos com tristeza a morte do nosso Salvador. Celebramos com pesar e com este pesado véu de luto que cobriu toda a terra e que ainda hoje se fez sentir neste dia, nessa Sexta-feira Santa, em que o cinzento e o pesado do clima nos reportou para o Calvário de há 2000 anos atrás. Meus amigos e meus irmãos, esta cena dramática e horrorosa não fica completa sem a outra figura. Sem a figura da Senhora das Dores. Não fica completa sem a presença de Nossa Senhora. Maria, a Senhora de todas as dores. Maria, a Senhora de todas as horas. Maria, a Senhora presente ao lado de todos nós, que seus filhos somos. Meus amigos e meus irmãos, a Senhora das Dores, a Senhora das Lágrimas, a Senhora da Compaixão, a Senhora da Piedade, a Senhora da Cruz, firme, é ela que caminha conosco, é ela que hoje está perto do seu Filho e está perto de todos e cada um de nós. Por isso, este sermão é conhecido como o Sermão das Lágrimas, pelos louvores que nós devemos às dores, às lágrimas e ao sofrimento de Maria Santíssima. Meus amigos e meus irmãos, felizmente a vossa Igreja tem uma bela imagem da Senhora das Dores, que representa a amargura de uma mãe que vê o seu filho morrer. É uma dor indizível. É uma dor que 1000 palavras não podem dizer ou expressar. É uma dor que só o coração de uma mãe, o vento que gera, é capaz de compreender. As minhas palavras ou a ciência toda deste mundo não bastariam para expressar a dor do coração de uma mãe que vê o seu filho morrer. Mas eu continuo dizendo, podíamos não ter aqui nesta igreja aquela bela imagem, que a Senhora das Dores estaria aqui. E estaria e está em cada mulher que sofre. Estaria e está em cada mulher que está perto dos seus filhos. Estaria e está Maria, a Senhora das Dores, em cada mulher que a terra criou, em cada mulher que é mãe, em cada mulher que padece o martírio quando os seus filhos não estão bem. Meus amigos e meus irmãos, caras irmãs, estimadas mães,
Sois vós hoje, no Calvário dos vossos filhos, as verdadeiras senhoras das dores, aquelas que estão firmes junto à cruz dos seus filhos, aquelas que todos os dias são capazes, com o coração de mãe, de pôr as coisas para a frente. Sois vós que nas horas de maior aflição e tristeza, todos nós, sem exceção, recorremos à nossa mãe. Por isso, nesta hora de trevas que cobrem a terra, nesta hora em que Cristo jaz morto no sepulcro, é hora também de agradecermos à Senhora das Dores, à Senhora de todas as horas, à Senhora da amargura, à Senhora da tristeza, que transforma todos estes momentos tristes, porque ela é uma mulher de fé, porque ela é uma mulher de esperança. E vós, mulheres que aqui hoje estáis, sois vós que transformais o mundo. Tendes uma força inaudita como teve a Senhora das Dores. Contemplai. Há dor maior do que esta? Há dor mais profunda, mais lacerante do que esta? Pois esta é a dor que também sentis sempre que um filho vosso se perde. Mas é em vós, corações de mães, corações sofredores, que o mundo se renova, porque tendes uma força verdadeiramente extraordinária. Contai com a Senhora forte, contai com a Senhora de todas as horas, contai com a Senhora das Dores, porque ela está perto de todas vós, porque ela está perto do sofrimento e das horas de angústia de todos os seus filhos. E esta, apesar da tristeza deste dia, esta é para nós uma grande esperança e um grande conforto, é que Maria está perto dos momentos menos bons da vida dos seus filhos. Meus amigos e meus irmãos, Cristo jaz na pedra fria e gelada do sepulcro. Digamos para dentro, digamos para o nosso interior, e tudo isto por mim. Aquele túmulo, aquela vergonha, aquela dor, aquela cruz, esta senhora com o coração apertado em 1000 dores, e tudo isto por mim. Por isso, levanta-te, ergue-te, ó cristão, reconhece o preço tão alto e elevado pelo qual foste resgatado. Não ponhas de lado, nem escarneças, nem esqueças o preço pelo qual foste salvo. Foste salvo, fomos salvos a grande preço. O sangue de um inocente, Jesus Cristo, e as dores inauditas do coração imaculado de Maria. Por isso, vem, levanta-te, ergue-te e vem até Cristo. Vem até Cristo e beija-lhe as suas chagas. Agradece-lhe. Reconhece aquilo que Jesus Cristo fez por ti. Reconhece o grande valor, o grande sofrimento que custou a nossa salvação. Meus amigos e meus irmãos, desta cena dramática que contemplamos, ninguém ficou fora. Não fiquei fora eu, não ficou fora tu, não ficamos fora nós. Todos nós estamos naquela cruz, todos nós estamos nas dores daquela senhora. Que o Senhor nos ajude a fazer silêncio nesta noite, a guardarmos junto, pelo menos com o nosso pensamento, ao túmulo de Jesus, para lhe agradecer, para lhe elevar uma mente profunda à ação de graças pelo dom que Ele nos concede na sua morte, na sua paixão e na sua ressurreição. Seja para sempre louvada a sagrada vida, paixão, morte e ressurreição de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Também Maria Santíssima.
Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, se confirme na unidade e a proteja em toda a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja dispersa por todo o mundo persevere firme na fé, para dar testemunho do vosso nome. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo Santo Padre, Papa Francisco, para que Deus, Nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que todo o povo cristão, governado por vós, sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo nosso Bispo João e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos catecúmenos, para que Deus, Nosso Senhor, os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, Nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus, Nosso Senhor, lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade todos os que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo povo judeu, para que Deus, Nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, que confiastes as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos irmãos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrar a verdade, e a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente na união da fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos que não creem em Deus, para que pela retidão e sinceridade da sua vida cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criastes os homens para que vos procurem, de modo que são em vós descanso o seu coração,
concedei-nos que, no meio das suas dificuldades e compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como o único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti os nossos governantes, para que, com o vosso auxílio, se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças, a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos envolvem nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Adoremos. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Vinde, adoremos. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Vinde, adoremos.
consolidou sobre as águas. Oh, cruz bendita, só tu foste digna de sustentar o Senhor pelos céus. Quem poderá subir a montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? Oh, cruz bendita, só tu foste digna de sustentar o Senhor pelos céus. O que tem as mãos inocentes e o coração puro, que não invocou o seu nome em vão nem juro falso. Oh, cruz bendita, só tu foste digna de sustentar o Senhor pelos céus. Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus teu Salvador. Oh, cruz bendita, só tu foste digna de sustentar o Senhor pelos céus. Esta é a geração dos que o procuram a face do Deus de Jacó. Oh, cruz bendita, só tu foste digna de sustentar o Senhor pelos céus. Levantai, ó portas, os vossos umbrais, rodeai-vos pórticos antigos. Oh, cruz bendita, só tu foste digna de sustentar o Senhor pelos
Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso amigo, quem veja nos matar, mas venha falar com ele sobre a salva.
Deus eterno e omnipotente, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Jesus Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que pela comunhão neste mistério vos consagremos toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Aos romeiros, agradecer a todas as pessoas que ficaram com o guarda das suas casas, estavam todos, sem exceção, muito bonitos e ajudaram-nos a viver esta ressaca da paixão e morte do Senhor Jesus, que foi por todos nós, que o Senhor a todos recompense, aqueles que participaram, aqueles que se dedicaram, também ao corporal, a presença do Padre Luís e todos vós, aqui presentes nesta solene Sexta-feira Santa. O Senhor morreu por nós. Também agora, no fim desta celebração, quem quiser levar uma flor ali do seu espaço, ao Senhor das Dores, pode levar para a sua casa, em memorial daquilo que o Senhor fez por nós, para não esqueceres que o Senhor participou nesta paixão por nós. E hoje, cada um de nós participou em agradecimento nesta vigília, nesta celebração, por aquilo que o Senhor realizou e continua a realizar connosco. Agora, no final da celebração, todos vós ouvir ao Senhor, beijar o Senhor, a Nossa Senhora, e levar uma flor para a sua casa. Inclinai-vos para receberdes a bênção. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo que celebrou a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto. Aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.